No mapa da desigualdade que a gente lançou no mês passado, que aponta alguns dados dos últimos 2 anos, eu posso dizer para vocês que na região metropolitana do Rio, né, e para localizar um pouco do que é esse racismo ambiental que a gente está falando aqui hoje, a gente tem em torno de registros de 1,8 milhões de pessoas afetadas por eventos extremos, eventos climáticos extremos nessa região metropolitana só nos últimos 2 anos. A gente está falando de perdas de casas, por exemplo, né, danificadas, enfim, pessoas a gente está falando em torno de 16 mil casas. Isso dados registrados, né, que a gente tem contabilizados por base da Defesa Civil. Queria falar também dos 100 milhões de reais investidos em infraestrutura pública, né? A gente está falando de transporte, a gente está falando de saneamento, a gente está falando de vias urbanas. Então, e isso tudo para dizer, né, e ainda olhar para esse contexto, e para falar ainda assim sobre um cenário de baixíssimo planejamento, né, quando a gente vai olhar hoje para a construção dessa região metropolitana, por exemplo, para esse Rio de Janeiro, a gente vai olhar para uma lógica que só a capital, só o Rio de Janeiro hoje tem plano de adaptação para essas emergências climáticas, só o Rio de Janeiro tem esse instrumento que é fundamental para a gente começar essa conversa, então isso dá o nível do problema. E quando a gente está falando, por exemplo, de plano para enfrentar os desastres, a gente vai ver que 13 dos 22 municípios da região metropolitana não publicizaram. A gente foi em portais municipais, enfim, acessar as dados, a gente não encontrou planos de planos de enfrentamento de desastres e como é que a gente lida com os graves e grandes efeitos dessa emergência climática que a gente está conversando aqui hoje. Então, isso um pouco para localizar, assim, né, do que a gente está falando, dos efeitos e da gravidade do que a gente está conversando aqui hoje. E aí, para abrir essa conversa, queria começar com, enfim, acho que passar um pouco por uma saudação, né, de Mari, de Tainá, e depois eu trazer umas perguntas, mas um pouco, acho que talvez para a gente começar a conversar um pouco do que a gente está falando quando a gente está falando de racismo ambiental, né? Colocar todo mundo na mesma página. Se Tainá puder começar e depois Mari, tá bom? Obrigada, Larissa, ao Observatório da Branquitude pelo convite. A gente tem uma agenda intensa na cidade do Rio de Janeiro, mas eu faço questão de estar presente, debater algo que vem sendo o pulmão da discussão da minha presença à frente da Secretaria de Meio Ambiente e Clima aqui no Rio. Bem, sou uma mulher negra retinta, estou usando um batom vermelho, um vestido preto, nas minhas orelhas um brinco prata, um cordão prata, uma biojoia, um anel de coco e um sapato preto. Eu sou uma mulher de origem favelada e periférica, da zona oeste do Rio de Janeiro, uma mulher que tem uma trajetória grande na discussão do direito à cidade, do direito ao bem viver e, obviamente, das maiorias minorizadas, né, como eu gosto de posicionar as maiorias pretas brasileiras. E, nesta trajetória, sem dúvida alguma, parte do meu desafio era, claro, fazer a disputa da cidade, a disputa do direito à moradia, mas acompanhar o letramento racial do país e de Brasil. A pauta racial, ela levianamente foi sempre muito colocada nas costas do movimento negro e, muito recentemente, diga-se de passagem, a branquitude abre canais de diálogo conosco, obviamente querendo entender, inclusive, na máxima medida, se apropriar de saberes, contribuições, debates, e a gente vem acompanhando, neste século XXI, o que eu chamo de enfrentamento da pauta do futuro. Nós, né, inserindo negros e não negros aqui, estamos discutindo o futuro que é, obviamente, racializado, ele é das liberdades, ele pensa um ser humano, um tipo de ser humano de fato humanizado, de fato independente das amarras raciais, e ele, obviamente, se entranha no sentido desse novo Brasil. O Brasil está em disputa.
O Brasil foi disputado, e o sentido de Brasil foi extremamente disputado no fascismo e no obscurantismo que a gente vem enfrentando ainda. Eu não acho que o período eleitoral diminuiu esse problemão que se chama Bolsonaro, bolsonarismo e a entranha da branquitude brasileira, que é declaradamente racista, que é declaradamente misógina, que é declaradamente LGBTfóbica. Há uma despreocupação em se declarar, em se autodeterminar contrário ao negro e a tudo que a negritude e a pretitude representam. Isso está muito claro nessa etapa de século XXI. Cabe a nós, na minha opinião, organizar as estratégias de contra-revolução, de contra-colonialidade deste movimento. Encerrando aqui minha introdução longa, eu acho que a chave da discussão de uma agenda de equidade racial que passa pelos territórios, ela precisa estar aliançada e muito bem alicerçada na pauta da justiça climática e do enfrentamento ao racismo ambiental. Bom dia a todos, todas e todos. Queria também agradecer ao Observatório da Branquitude, Tainá, Lari, por estar aqui. Vou também me autodescrever, eu sou uma mulher branca, eu estou com um macacão preto, com um coletinho amarelo e vermelho, sou uma mulher gorda, estou com os anéis aqui, um colar vermelho. Queria agradecer de novo por estar aqui, é uma honra também estar nessa programação com uma porção de gente muito importante, que são referências para mim, das coisas que eu estudo, e que eu faço dentro da sociedade civil. E falar depois do Nego Bispo é uma sacanagem, eu queria deixar isso registrado. Né? Porque, enfim, respondendo um pouco o que a Lari pergunta, eu, enfim, tenho, nos últimos tempos, acostumado a preparar, e vou dar uma lida aqui nas coisas que eu preparei, porque eu me organizo melhor do que falar freestyle. Então, e aí depois a gente pode falar do livro também. Bom, em um país onde 56% da população brasileira é negra, segundo o IBGE, o poder público e as organizações brancas ambientalistas não se questionam sobre a cor dos corpos levados pelas enchentes, soterrados pelos deslizamentos e que são afetados pela escassez de alimentos e de água nas cidades. O racismo ambiental é sobre isso. É sobre o impacto das mudanças climáticas sobre as pessoas que moram nas favelas, nos morros, nas beiras dos rios, represas, nas grandes e pequenas cidades. O IPCC alertou e alerta todos os anos que tem um alerta importante sobre o que está acontecendo nesses territórios. As pessoas mais afetadas pela crise climática são as que menos contribuem para o aquecimento global, para o aquecimento do planeta. E os números escancaram esse racismo ambiental. Nas regiões mais pobres e marginalizadas, o número de mortes e secas, enchentes e tempestades são 15 vezes maior nas últimas décadas. O racismo ambiental ele é o reflexo dessa violação histórica de um povo escravizado por mais de 400 anos, de uma sociedade encabeçada por uma elite branca e uma supremacista que se organizou para manter esses corpos à margem, numa estrutura social e financeira racista. E aí, eu gosto sempre de citar, e aí acho que também, quando a gente falar do livro, eu vou trazer isso, porque eu acho que o termo racismo ambiental, talvez hoje, e ainda bem, acho que a Tainá já trouxe isso, que várias organizações e pessoas têm falado mais sobre isso, mas é um termo que o movimento negro usa há muitos anos. E eu trouxe aqui uma frase da professora Dulce Pereira, que é do MNU, e que, enfim, também é uma das referências, junto com Ângela Gomes, Nilma Mendes, que acho que vai estar aqui à tarde, que não dá para ser ambientalista sem entender que as pessoas que historicamente constroem vida no ambiente que convivem, vivem e fazem com que a vida tenha continuidade. Então, eu acho que falar sobre racismo ambiental, a gente não pode falar sobre justiça climática, falar sobre
mudanças climáticas, sobre financiamento, mercado de carbono e vários temas importantes num lugar desconectado do território. E acho que fazer esse debate sobre o racismo estrutural, que leva também ao racismo ambiental, é super importante. E para a gente continuar essa conversa, acho que a gente até estava lendo a emenda da mesa, né? Teve uma alusão interessante que falava assim, quando a gente faz um exercício de imaginar, eu achei um ótimo ponto, assim, a imagem, uma foto que retrata a tal da comunidade climática, né? A gente vai imaginar uma imagem, né, branca, talvez tecnicamente formada, com milhões de diplomas e acesso a oportunidades, mas a gente vai se ver pouco nesse retrato, assim. E aí isso me remeteu a uma frase que Vilma sempre fala, que a gente precisa mudar a fotografia do poder. Quando eu olho para o meu lado agora, quando eu olho para a Tainá de Paula, quando eu penso em Aniele no Mir, quando eu olho para as mandatas no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, é isso, a gente tem buscado influenciar nesse retrato, né, do poder. Ainda falta muito, mas a gente tem buscado influenciar. Falta muito. Mas a gente tem... É isso, assim, a gente estamos mirando para isso, né? Estrategicamente, a gente já entendeu que, para também enfrentar esses desafios, a gente precisa ir até a tomada de decisão. Quem tem a caneta, enfim, é quem está operando e quem está pensando essas políticas. O que eu queria começar perguntando para a Tainá como é que Tainá isso, né? Agora na secretaria, como é que Tainá está enfrentando essa lógica da branquitude que, enfim, segue operando, óbvio, as políticas públicas, e principalmente as políticas públicas agora destinadas a enfrentar esse racismo ambiental e essa emergência climática, mas como é que está sendo essa experiência dentro da secretaria? Como é que você está vendo, que estratégias, Tainá, você está costurando hoje dentro da secretaria para buscar construir políticas de vida para a gente? Eu acho que é isso que o Bispo nos provocou hoje, né? Obrigada, Larissa, pela pergunta. Acho que é a primeira vez que alguém pergunta como está indo, como está sendo. Eu quero dividir com vocês, talvez alguns já tenham percebido, mas eu me considero uma mulher muito estratégica. Estratégica no sentido da sobrevivência. Sou uma mulher negra de 40 anos, retinta da Praça Seca, que está aqui viva. Isso já é muito estratégico. Você, individualmente, Tainá de Paula é uma figura que sobreviveu, assim como muitos de nós, ancestralmente, sobrevivemos. E dividir essa estratégia com os demais, e principalmente com aqueles da nossa comunidade que não conseguem estabelecer suas estratégias pessoais, vem sendo algo impulsionador da minha carreira política e da minha vida profissional. E talvez a gente não deixe escrito nos decretos e nos normativos que a gente constrói lá na secretaria, mas eu sou uma mulher de axé, e uma mulher de axé, uma mulher do terreiro, precisa entender o quão político é estabelecer os processos de reumanização a partir da nossa ancestralidade. E o racismo ambiental não é nada distinto de uma estratégia de dominação muito cruel, talvez das mais levianas, porque nos retira os instrumentos mais próximos, os instrumentos mais básicos, construídos historicamente, ancestralmente para a nossa comunidade. E eu vou dar exemplos disso. Na minha fé, nós todos viemos da terra, do barro de Nanã, e é muito estratégico para a branquitude retirar a terra, as matas e todos os elementos que nos curam, que nos identificam. Nos adoecer, numa estratégia que é retirar a água, retirar a mata, destruir os aspectos e os elementos que nos conectam com uma vida subjetivamente, simbolicamente e de forma muito concreta, melhor do que nós recebemos nesta terra, é o principal operativo da branquitude. Estabelecer, claro, o genocídio da população negra na base da bala é algo violento, é algo concreto, é algo que a gente toca nos dados, no chão da realidade. Mas não tem nada mais cruel do que deixar morrer em vida, ou em banzo, ou em desesperança, ou em doenças do que está dado no nosso meio ambiente. Aqui, a segunda maior doença que mata a população negra no Rio de Janeiro
são as doenças cardiorrespiratórias. E eu estou falando de estresse das ilhas de calor, eu estou falando das doenças de vinculação hídrica, eu estou falando da tuberculose. Eu estou falando de 3 chaves que estão diretamente ligadas com a qualidade socioambiental que a gente recebe. E eu nem estou falando do nutricídio, do arrancamento alimentar, da falta de soberania alimentar que nós não tínhamos há 100 anos atrás. A Rocinha tem esse nome, Rocinha, porque ela era, sim, um grande cinturão verde alimentar. O Canal do Cunha, o Rio Jacarezinho, o Rio Pavuna, eram os principais pontos entrepostos de pesca da região do Rio de Janeiro, entre Rio de Janeiro e Baixada. Nós não precisávamos passar fome proteica ou a baixa carga nutricional que a gente vive hoje. Nós pescávamos na beira do Rio Maracanã. Quem é do Borel e quem já foi no Borel e olhar o Rio Maracanã vai ver escadarias de pedra, porque há 100 anos atrás, meus queridos, nós usávamos o rio para nos banharmos e para coletar a nossa proteína. Isso nos foi arrancado. E se eu não penso na estratégia muito direcionada para os processos de reumanização que precisam ser estabelecidos, eu não sei se o Nego Bicho está aqui do lado, não estou vendo ele, e meu mais velho, concordo muito com o senhor sobre a disputa desse humano que a gente precisa fazer, que humano é esse que querem me imputar? Eu não quero ser humano da branquitude, mas vejam, quando eu falo processo de reumanização, eu quero ser lida como sujeita. Como sujeita que a ancestralidade me disse que eu posso ser. E se eu não pude ser no século XX, no século XIX, no século XVIII, é preciso construir uma trajetória de século XXI que me entranhe, que me leve para isso. E aí os ambientalistas embranquecidos da academia brasileira, do Partido Verde, me desculpem, eu quero saudar aqui os ambientalistas do Partido Verde Branco Brasileiro, mas eu claramente nego a pauta ambientalista da classe média branca brasileira. Eu quero sim fazer um programa de componentes socioambientais em favela. Por isso nós lançamos o Cada Favela Uma Floresta. Eu quero falar das mulheres negras que vão estar discutindo a educação ambiental das suas formas, nas suas comunidades tradicionais, nas suas favelas. Por isso nós lançamos as Guardiãs das Matas. Eu quero ver a juventude de favela indo para a próxima COP. Por isso nós criamos os Jovens Negociadores pelo Clima. Eu acho incrível as bicicletas elétricas, eu acho fundamental. Mas assim, a nossa galera não vai comprar bicicleta elétrica porque a nossa galera sequer está comprando a analógica. Então eu sim estou fazendo o primeiro programa de reciclagem de bicicletas e distribuindo para o nosso povo de favela. Existe uma chave do simbólico, talvez eu não tenha falado para o prefeito Eduardo Paes, que eu acredito piamente que nós viemos do Barro de Nanã, mas a construção programática de onde a gente insere e incide o nosso orçamento é extremamente racializado e potencializador dessa ideia de sobrevivência nesse futuro ancestral que a gente está construindo. E, Mari, acho que, para a gente dando continuidade essa conversa, acho que é isso, né? Se a gente tem, por um lado, então, quais são as políticas, eu acho que depois a gente volta com o Tainá, para também ouvir um pouco mais, enfim, em torno das prioridades, para a gente pensar, talvez também a Tainá, arquiteta e urbanista, né, para a gente falar um pouco mais desse projeto, mas acho que, por outro lado, você tem, é isso, né? O movimento negro é uma sociedade civil que se articulou, né? E que eu acho que você... Né, no lançamento agora do livro recente, né, então acho que você consegue reunir ali várias vozes que estão colocando isso, né, o racismo no centro da discussão climática, que estão pautando de fato, quem estava pautando já desde o início desse processo, as soluções e as estratégias de sobrevivência a partir da sociedade civil, né? Isso aponta para a gente o que precisa ser hoje... Quem precisa ser hoje ouvido, escutado, que precisa estar à frente dessas discussões, e que também que prioridades são essas que a gente precisa colocar, enfim, a nível de Brasil e pensando nas nossas realidades. Então, queria um pouco te ouvir assim, que vozes foram essas que você conseguiu reunir e organizar junto com o Peregon, enfim, nesse livro, e que prioridades também elas apontavam, sabe, nesse enfrentamento ao racismo ambiental.
a gente, antes até de pensar no livro, tem uma história que eu contei ontem, eu gosto de lembrar porque eu acho que foi um disparador de uma vontade de reunir, de estudar e de olhar para essas produções, que é, no meio da pandemia, eu e o Pedro Borges, do Alma Preta, que é um grande amigo, a gente estava participando de uma live, como das 499 lives que todos nós fizemos na pandemia, e era sobre mudanças climáticas, sobre cobertura, enfim. E quando acabou, a gente no bastidor, assim, né, do streaming art, sei lá como que chama, do Zoom, o mediador era um homem branco de uma organização conhecida do movimento ambientalista. Ele virou para a gente, depois do que a gente falou, e virou e falou assim: nossa, o movimento negro nunca esteve na pauta ambiental, né? Aí eu e o Pedro, a gente ficou tipo... E ele continuou falando, ele falou: tem que falar para eles virem para o nosso lado. Isso foi tão chocante para mim e o Pedro que a gente saiu da live em silêncio e se ligou. A gente falou: Pedro, a gente precisa fazer, sei lá o que a gente tem que fazer. E desde então a gente, eu e o Pedro, o Pedro também além de ser repórter, jornalista, é pesquisador. A gente começou a falar muito sobre isso e entender qual era essas lideranças mais velhas que também já faziam esse estudo, essa pesquisa, trabalhavam com essa temática, a própria CONAC, para a gente olhar para isso e talvez o próprio Alma Preta entrevistar mais e colocar mais em evidência. Foi na hora que a gente pensou em fazer essas lideranças. E logo depois, eu ainda estava em Peregum, a gente desenvolve um curso sobre racismo ambiental para a Coalizão Negra por Direitos, com lideranças da Coalizão Negra por Direitos. Então, o livro ele é 99,9% com textos de referências do movimento negro, da academia ou de território, enfim, de todos os olhares possíveis. Então, eles deram as aulas, foi uma aula super cheia, também no meio da pandemia, então tinha uma sala de 200 pessoas. Foi emocionante, a gente começou a aula com a Ângela Gomes, que fala bastante do MNU de Minas e que traz essa perspectiva de quintal e de olhar sobre o quintal e como cuidar do quintal e olhar para evitar desastres, né? Adaptar o seu quintal para também evitar desastres, porque ela trabalha também com isso em Minas Gerais. Então, a gente teve Dulce Pereira, Nilma Bem, Dona Nilma, a gente teve uma porção de as pessoas mais jovens também, Ana Sanches, Isabela, que trazem esse olhar sobre o debate sobre o racismo ambiental e também com uma super vontade de evidenciar esse debate maior dentro do movimento, no meio das pesquisas e das conversas com o movimento, para entender também como era esse debate, como foi esse debate antes. A gente olha para o documento, tanto o documento preparatório, como o documento final para ir para Durban, que é um documento fino, é um documento sofisticado e que já traz diretamente ali a citação sobre racismo ambiental, muito conectado ao debate de saúde da população negra. E, enfim, e olhar para esses arquivos de memória do movimento também tem sido, enfim, importante, assim, para olhar e também para olhar uma formulação que ela está viva e que ela olha para frente e atual, enfim, para políticas públicas, para a criação de políticas públicas, para um debate sobre reparação, que o movimento tem feito desde sempre. E aí, eu acho que é isso, talvez pegando um pouco esse gancho, né? E aí, é isso, falando com a secretária, mas também falando com a arquiteta e urbanista, e pensando sobre... É isso, então, que projeto é esse, né? Urbano, enfim, de país, de cidade,
que hoje forjou essas políticas públicas é isso, de expropriação, de exclusão, né? Acho que quando Mariana fala sobre saúde da população negra, imediatamente é isso, né? De novo, eu voltei lá para o mapa da desigualdade e estava lembrando que, eu acho que, se eu não me engano, são 98% das pessoas com doenças de veiculação hídrica, e aí aqui um outro fator, né, você falou das doenças cardiorrespiratórias, mas também as doenças de veiculação hídrica, é isso, né, pela falta de saneamento, né, enfim, e aí todos os problemas também com as enchentes e etc. Acho que isso vai apontar que 98%, por exemplo, da população com doença de veiculação hídrica em Belford Roxo são pessoas negras. 98%. É isso, é quase a totalidade. Assim. Então, acho que isso fala para a gente, então, de que projeto de políticas públicas é esse que está em curso e que está colocado. E aí fico pensando, assim, é isso, um pouco hoje, o que você está, né, para além é isso, né, dos projetos da Secretaria, mas aí talvez a gente olhando agora, o urbanista ajudando a gente a olhar, inclusive, numa lente mais ampla, né, olhando para as perspectivas das prioridades que a gente precisa enfrentar agora, né, sobre saneamento, sobre transporte, sobre moradia. Estava me lembrando aqui também que é isso, a maioria das mulheres, né, a maioria das pessoas e das mulheres em condições de moradias precárias, né, inadequadas, são as mulheres negras, né? Então, um pouco como é que você está enxergando aí? O que precisa ser a nossa prioridade desse debate, né, das políticas públicas, do que a gente precisa estar pautando? Ano que vem é ano de eleição, né? A gente tem 2024, uma sociedade civil precisa estar articulada e fortalecida, né? Todos nós ali, enfim, é isso, em diálogo, cobrando compromisso com o poder público, para a gente fazer essa agenda avançar, né? Assim, essa agenda de enfrentamento avançar. Como é que você... O que você tem para me dizer aí sobre isso? Larissa, você vai me fazer brigar com o Lula e com o Eduardo aqui, assim, do nada? Estava indo tão bem. Está muito difícil manter essa legenda, gente. Vamos lá. Brincadeiras à parte, é importante deixar o campo do erro numa lente mais ampla, né? A branquitude errou, fez escolhas erradas no século XX, apostou no desenvolvimentismo, mirou o Ocidente e o Norte global, quis replicar uma agenda de capitalismo branco e deu errado, porque, na verdade, nós somos todos afro-indígenas latino-americanos e, obviamente, viramos as costas para matrizes fundamentais de construção de cidade, de civilidade e de sociedade. O nosso modelo está errado. Nós partimos do período pós-colonial, replicando colonização e, em grande medida, espraiando a colonização numa espécie de hipercasagrandelização de cidade. A gente tinha Casa Grande Senzala, agora esses pretos ou quase pretos precisam sair de perto de mim, eles vão para algum lugar que eu não quero saber aonde, e este não quero saber aonde foi se construindo a sorte que pôde, da forma, da métrica, da régua das nossas avós. Para quem tá bom, né? Esse transporte público é ruim porque ele transporta pretos e quase pretos, essa moradia, esse território é desta forma porque ele é majoritariamente negro e tudo que vem do negro ou do negro ou do negro precisa parecer ser. Ou seja, desumanizado, arruinado de direitos e desconstruído dos seus tipos, dos seus elementos de civilidade e de humanização. Essa é a chave da construção do século XX e que se movimenta a passos largos numa continuação no século XXI. O que a gente fez com esse modelo? Nós não questionamos, e aí eu estou falando da casa do arquiteto, né? O saber do Ocidente não desconstruiu essa produção de cidade como um problema. Nós, inclusive, pensamos no século XX que nós desfavelizaríamos a cidade. Parte do meu dia a dia é responder repórter do Globo: você é defensora das favelas? As favelas são crime ambiental. O ano é 23 e eu respondo. Perco parte do meu dia respondendo os companheiros, os formadores de opinião da branquitude. Ainda temos isso entranhado na cabeça dos gestores públicos, na cabeça da opinião do senso comum branco, que quer ser algo que não tem o branco, que não tem o negro, perdão, como centro, como referência, com participação. E o que é mais estratégico
nessa disputa, tá? E aí não quero fazer uma fala radicalizada de fora partidos, fora todos, por mais que eu tenha muita vontade de fazê-lo de vez em quando, mas eu estou muito entranhada na disputa da mente dos nossos, sabe? Eu quero estabelecer um novo senso comum, um novo normal. É preciso que daqui a 20 anos, 30 anos ou até menos, porque o tempo digital é um tempo mais curto, né? O Lula estava cancelado há 6 anos atrás, agora ele é presidente. Tem um tempo das coisas que não é nem mais o tempo do orixá, é o tempo do data orixá. Meu pai de santo falou isso, eu fiquei maravilhada. Data orixá, meu pai de santo, data orixá, porque o orixá está rápido. E nesse sentido do tempo estar rápido, se a gente se entranhar em estabelecer um método e uma estratégia de estabelecer o novo comum, nós precisamos ser o novo comum. É preciso constranger o fato de nós não termos um debate sobre renaturalização de rios no Brasil. É preciso constranger os gestores, inclusive estou toda feliz que o prefeito Eduardo Paz está falando isso como se fosse uma ideia dele, eu estou deixando bronca assim, né? A ideia é minha, eu vou começar a falar na RJTV. Ele está falando que vai fazer o transporte aquaviário do fundão para Saquis e da Maré para Saquis. Ótimo! A ideia não é dele, a ideia foi minha, da Preta. Mas, se a branquitude opera num novo normal, que se orienta a partir das nossas necessidades, está ótimo. A questão é que hoje ela não se orienta a partir das nossas necessidades. E aí, por mais que eu entenda que o novo PAC devia sair do Ministério da Igualdade Racial e não da Casa Civil, e o Minha Casa Minha Vida deveria compreender o sentido de reparação no processo de acesso à terra e acesso à moradia do Brasil, é muito estratégico nós começarmos a falar dos nossos projetos. Eu estou meio cansada de falar e responder, olha, o seu projeto Branquitude precisa se adequar, não tem cota para isso, não tem cota para aquilo. Eu quero falar, por exemplo, do Fundo de Reparação Racial Brasileiro, que a Colômbia já fez nos anos 70 e a gente ainda não fez. A gente precisa começar a escrever isso, sabe? Aqui no Rio eu estou dedicada a gente pensar a regularização de todos os nossos quilombos urbanos. E aí dizer, olha, o Rio de Janeiro regularizou os seus quilombos urbanos. É preciso também fazer a estratégia do movimento, da reação, mas também a estratégia do fazer, que é algo que os planos populares, a Casa Fluminense, fez isso na última década e funcionou muito bem. A Casa Fluminense foi uma das principais responsáveis por posicionar a pauta metropolitana no estado do Rio de Janeiro. Porque ela fez. Ela criou agendas falando dos municípios da região metropolitana, ela movimentou os territórios de favela, ela vocalizou propostas, assim como Raízes e Movimento está fazendo lá no Plano Popular do Alemão, assim como a Maré fez o seu plano diretor, assim como a Rocinha elaborou o plano diretor. Eu estou muito encantada com a ideia lá da Secretaria Nacional de Periferias de fomentar os planos populares. Gente, a gente está no meio da discussão do plano diretor do Rio de Janeiro. Esse plano diretor é o plano diretor da branquitude, não serve para nada. É um peso de papel que nos exclui. Eu estou fazendo mobilização para ter, pela primeira vez, um capítulo que fale de favela. Em 2023, nenhum plano diretor do Rio de Janeiro teve um capítulo específico para favelas. E eu estou pedindo, não está nem certo de que a gente vai conseguir. Inclusive, assinem lá o tal da baixa assinada. E aí, por que eu estou dizendo de forma muito franca para vocês que é preciso que a gente não apenas reaja, mas que a gente produza? Porque hoje a gente tem massa crítica negra, anti-branquitude, contra-colonial, que produz, que movimenta e até que cancela a branquitude, e isso também é muito estratégico. Mari, acho que... Enfim, eu queria te ouvir um pouco mais, na verdade, porque é isso, né? Eu ainda não... Eu, inclusive, queria saber se tem o livro aí, porque eu queria o livro. Eu baixei o PDF, mas eu queria o livro. E aí... né? Eu queria o livro. Mas queria ouvir um pouco mais, é isso, né? Sobre esses achados que a gente vai encontrar no livro. Eu depois... E aí, eu não sei se depois a gente conectar um pouco com as estratégias com a rede antirracista por adaptação, que eu acho que também
interessante como é que a gente está, como sociedade civil, como a gente está se articulando para isso que a gente está olhando isso, né, para esse cenário nacional, né, que em tese aponta para a gente certamente um contexto diferente, né, isso a gente espera que, de novo, que o retrato da comunidade climática ele se modifique, mas né, tem muito ainda a ser feito, né, tem muito o que fazer, e eu acho que tem várias coisas que estão sendo costuradas, né, então, desde essa sistematização que o livro vai trazer, né, mas para os nossos pontos de ação, né, é isso que a gente está colocando na linha de frente das nossas demandas, enfim, queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Vocês estão me ouvindo? Tá, me ouvindo. Queria também pegar te responder também a partir disso que a Tainá traz, porque acho que tem um ponto importante no livro e nas nossas discussões, enfim, até quando eu estava em Peregum, agora em Gueledés, mas e além dos textos das pessoas mais velhas, a gente trouxe também coisas mais recentes de debate, de situações, de eventos extremos que aconteceram. E um debate que a gente fez, a Tainá, que é arquiteta, vai entender melhor e saber descrever melhor, mas em várias situações, em debates, em conversas, em articulações, a gente ouve tantos ambientalistas quanto muitos arquitetos brancos dizendo que as cidades não têm planejamento urbano, né? E a gente sempre questionou essa frase, dizendo que é uma frase racista, porque, sim, as cidades elas são planejadas, né? Os territórios mais precarizados eles são planejados para o deixar morrer, como a Tainá trouxe. E um exemplo que a gente sempre fala nas nossas conversas, eu não sei aqui quem conhece São Paulo, mas sempre tem a máxima dos ambientalistas, também essa pessoa está morando no morro, está morando nesse lugar, mas Perdizes, que é um lugar de classe alta em São Paulo, é no morro. É um lugar extremamente, inclusive super íngreme e super de morro. É basicamente um bairro feito de morros, super estruturado por serviços públicos. Eu nunca vi nenhum prédio de classe média alta de Perdizes desmoronar ou alguém morrer ali pela situação, pela estrutura do bairro, né? Então, queria começar falando sobre isso. E outro ponto que a gente trouxe foi um levantamento que a gente fez imediatamente quando aconteceu as chuvas em São Sebastião, no começo do ano, no meio do Carnaval, litoral norte de São Paulo. Foi fazer um levantamento para entender onde estavam as pessoas, porque aquele tipo de chuva e de evento e situação drástica que aconteceu em São Sebastião no começo do ano, ele sempre ocorre, mas nunca tinha ocorrido retirando as pessoas das mansões que ficam na beira do mar. Então, a visibilidade que teve aquela situação foi porque as casas de veraneio foram atingidas e destruídas durante a chuva que deu no meio do Carnaval. Mas as pessoas que morreram, elas estavam, como eles chamam no litoral, lá nessa região, do outro lado da BR. Então, a gente fez um mapeamento, fez um mapa, e ele está no livro, mostrando onde estão essas pessoas, onde estavam muitas das pessoas com a situação das chuvas, né? Muitas das pessoas ainda estão sem casa, as pessoas estão esperando uma atitude do Poder Público Municipal e Estadual de São Paulo. Muitas receberam dinheiro para voltar para sua terra, de volta para sua terra. O prefeito de São Sebastião deu recurso para essas pessoas pegarem o ônibus e voltar para o norte e nordeste, dizendo que o lugar deles não era ali. E tem uma sociedade civil local e, enfim, de outros lugares do estado muito empenhada em apoiar e ajudar e denunciar o que tem acontecido em São Sebastião, porque a chuva foi em janeiro e até agora a cidade não se restabeleceu.
essa parte, né? O pessoal do lado de lá da BR não se estabeleceu. E aí, trazendo esse debate da rede de adaptação antirracista, a rede é muito recente. Eu tenho dito que é uma tentativa da gente fazer um debate sobre adaptação a partir de outra perspectiva, com referências, com pessoas que estudam isso. A gente tem feito um diálogo tanto com o governo federal, quanto com alguns estados e municípios já, com lideranças, muitas organizações da coalizão, organizações de base, organizações de vários lugares do país, sobre isso, também tentando, junto, formular o que é essa adaptação, o que a gente espera de uma adaptação antirracista. Isso foi um chamado, um desejo, uma articulação puxada por organizações da coalizão e principalmente organizações de Recife, do Nordeste. Então, hoje, a gente vai aumentar agora, a casa acabou de entrar também, vai aumentar, e a gente também fez um planejamento há alguns 2 meses atrás, assim, e muito na perspectiva de olhar dados que já existem, pessoas que já estudam, como o próprio Ialeta, que tem feito também estudos importantes que para a gente é referência, e levado esse debate. Mas, assim, de forma prática, e aí acho que alguns vão dizer assim, mas a gente já sabe que isso acontece assim, não tem muita escapatória. A gente tem tentado conversar com o MMA para a atualização do Plano Nacional de Adaptação. Bastante difícil, um olhar ainda muito fechado, apesar de vários colegas estando lá. A gente tem pressionado. Alguns meses atrás, antes de ter um seminário que eles fizeram de adaptação, a gente questionou a programação, e a programação foi mudada por conta do nosso questionamento. Era uma programação que, no dia 1, eram especialistas brancos e ministérios que importam, e, no segundo dia, eram ativistas, direitos humanos, movimento negro, movimento indígena, e os outros ministérios a galera dos direitos humanos, que a gente fez esse questionamento registrado, com ofício, propondo outro tipo de programação com nomes. Inclusive, a gente fez uma lista de nomes, mandou para eles com contatos. Foi menos pior, mas ainda o debate está numa caixinha. Ele não é transversal, ele não é a prioridade no debate. E eu acho que há uma falsa escuta ainda, infelizmente, mas a gente está tentando. Muito bom, Mari. É isso, ainda no... Eu vou pegar uma frase que eu estava... Que é isso, né? COP vem aí, né? Aí eu falei assim, eu vou dar uma relida aqui nos artigos sobre COP e tal. A Tainá falou aqui de... É isso, né? Da ideia do programa dos jovens negociadores do clima, né? Como é que você prepara, então, uma nova geração para disputar isso? É isso, COP em Dubai, pouco acessível, né? Para ser bem gentil. Então, assim, a gente já sabe que muita gente vai ficar de fora, né? Desde isso e... Mas a gente sabe também a importância e a centralidade, né? Da presença e das discussões. Então, enfim, pensando um pouco aqui, como é que a gente... Talvez a gente produzir reflexões, que espaços são esses que hoje vocês estão identificando, enfim, Tainá, Mari também. Eu acho que de fortalecimento e articulações para a gente, é isso, nacionalmente, em articulação com a sociedade civil, nível das periferias, para a gente é isso, talvez produzir, vem COP Belém aí, né? Vem, eu acho que outros espaços, para a gente produzir, eu acho que um outro cenário, né? Eu acho que a gente... certamente tem a gente tem um desafio de escuta, participação e de quem vai pilotar isso, quem vai estar nessa comissão de frente dessa discussão, desse debate aqui, né? A gente já sabe que, se permanecer tal como está, vai ser difícil enfrentar
esses tais desafios. Eu estava relendo um artigo da Mari, que ela estava falando, que ela trouxe uma frase que é isso: as mudanças climáticas, elas caminham para ser a conclusão do colonialismo, assim, né? Tipo, um pouco na lógica do que é isso, né? Que é, talvez, a consequência e a consolidação, enfim, desse desenvolvimento, como o que criticou aqui, que é depredador mesmo, né? Destruidor, desapropriador. Então, queria ouvir talvez um pouco vocês sobre como é que vocês estão vendo, oportunidades para a gente, é isso, né? Nesse próximo ciclo de espaços que a gente precisa, enfim, valorizar, para pensar como é que a gente se soma e se articula, mas para reunir essas estratégias que a gente precisa para enfrentar, assim, né? Eu acho que diante de tantos desafios. Maravilha. Larissa, é bem desanimador, tá? Vou ser muito franca aqui. Estamos entre aliados e a gente pode falar das contradições e dividir os desafios que tem aí pela frente. Eu tenho já uma trajetória de COP que não inicia na COP. Eu começo a acompanhar a pauta internacional urbana e ambiental a partir do Fórum de Desenvolvimento Econômico. Do Fórum de Desenvolvimento Econômico, eu acompanhei muito o Fórum de Gênero da ONU, né, da política setorial da ONU e tal. Já não sou mais jovem, tenho uma discussão grande sobre juventude, da política multilateral, mas eu entro nessa história a partir das mulheres negras e principalmente dessa articulação da rede das mulheres da diáspora, para vocês compreenderem qual foi o meu gancho na discussão da pauta internacional. Por compreender que a pauta internacional urbana era extremamente embranquecida e ela não lida bem até hoje com a discussão da adaptação e dos projetos urbanos de adaptação, e a gente está falando de obras de 300 milhões, 400 milhões, os produtos, né, que a gente extrai desse chavão, desse bordão claro, vamos adaptar as cidades. Na realidade da ponta da caneta, é que eu preciso de 150 milhões de reais para resolver o problema da maré hoje. Como é que resolve, de onde tira o dinheiro, e como é que a gente pensa? Cidades, inclusive, para além do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem uma capacidade de investimento, tem uma capacidade de investimento direto do fundo municipal orçamentário, mas e as cidades que não têm? Petrópolis, e a região metropolitana do Rio? Da onde a gente tira esse recurso? E eu começo a acompanhar a pauta ambiental muito na chave do financiamento climático. O financiamento climático é discutido majoritariamente pelas nações brancas, que se auto-investem, que se auto-alimentam. O banco japonês investe nos países nórdicos para a renaturalização dos rios nórdicos. Os países nórdicos investem em projetos de reflorestamento no Japão e naquele contexto. E aí eu estou dizendo o seguinte: o dinheiro faz assim, ó, e não faz assim. Não faz norte-sul de jeito nenhum. E por mais que eu fique embevecida, encantada, que eu tenha feito Lula mesmo, que eu tenha feito essa estrelinha verde do PT com maior orgulho, e me alie muito no discurso e na retórica do presidente Lula, e ele foi à última COP e foi ovacionado por isso, ele não tem, e a estratégia de governo dele ainda não radicaliza como a oratória dele. E eu sou uma mulher radical, radicalizada, mesmo que eu nasci preta, não dá nem para disfarçar. É preciso que a gente radicalize também a nossa relação com este norte global. E aí não estou com muitas estratégias, não é que eu não esteja com estratégias, não estou com muitas esperanças para esta COP. Esta COP bota a pedra fundamental da nossa COP. A COP Belém é a nossa COP, a COP que a gente senta na mesa grandão. E a gente tem que sentar em Belém com pautas que o norte global já avançou. Vamos continuar aceitando plástico de uso único? Vamos continuar não taxando os grandes produtores, as grandes oligarquias alimentares que entregam para a gente comida morta? 70% da nossa juventude negra, pessoal, come miojo embutido. A lamen é taxada na ampla maioria das nações do norte global. A lamen não é taxada no Brasil. Inclusive, ela nem coloca, nem é obrigada a colocar que, na verdade, ela não é comida na embalagem dela.
Da mesma forma, a indústria dos agrotóxicos, a gente precisa refundar a política de agrotóxicos do Brasil, que é algo que a Marina não revogou. Não houve o revogaço do agrotóxico que o Bolsonaro permitiu. Vamos passar a oportunidade dessa COP e não discutir isso, a Vera? Porque, desculpa, camarada branca vai tratar o câncer no Einstein. A gente não vai. E a ampla maioria da população negra brasileira vai ter câncer nos próximos 10, 20 anos. E eu acho, e talvez a minha estratégia de levar essa juventude carioca e articulada com outras juventudes pelo Brasil, né, tem diversas cidades que estão se organizando em maior ou menor escala, a gente precisa tirar de lá uma cópia dessa galera, uma carta dessa galera, e criar a estratégia, assim, cronograma. Quais as nossas próximas etapas no processo de reparação ambiental do Brasil que a gente vai tirar da COP Belém? Vai ser lindo, maravilhoso, a gente vai chorar com Lula, com os indígenas todos, as ministras que a gente ama vão estar lá, vai ser lindo a cena, mas o extrato disso precisa ser um extrato político da reparação. Eu quero tirar dessa próxima COP uma estratégia política do nosso processo de reparação que começa na COP, mas se entranha para a América Latina inteira. O Brasil precisa ser sujeito político desse processo. Mari, e você? O que tu acha desse papo todo aqui? O que você acha desse conversa da gente, né? O que você acha desse rolê todo? Conta. Eu sou muito mirim de COP ainda, sou muito mirim. Acompanhei em 2026, olha que maluca. Acompanhei em 2021, de longe, algumas organizações da coalizão e a própria organização que eu trabalhava, que era Peregum, estando lá em Glasgow, na Escócia. Então, acho que foi ali também um disparador de mais pessoas negras nesse espaço, que é majoritariamente branco, principalmente de homens brancos. E o ano passado foi a primeira vez que eu fui numa COP, e primeira vez também é muito branco. Mas talvez, ouvindo também relatos de muitos colegas que já foram nas COPs, tive a oportunidade de pegar o último ano lá de governo Bolsonaro e vi que o espaço, né, se dividiu também, né, nos últimos anos, se dividiu o que era a sociedade civil e o que era governo. A Léo está aqui, acho que acompanhou isso também, que o pavilhão não, aquele negócio estranho do governo brasileiro, que era uma coisa estranhíssima do agronegócio, inclusive logos enormes do agronegócio financiando o Espaço Brasil, e não tinha ninguém no governo brasileiro. E no espaço da sociedade civil, uma movimentação muito maior de pessoas da sociedade, e que o ano passado, sendo a minha primeira COP, enfim, e relatos, mas não sei como foram, eu acho que não foi tão assim, com muitas pessoas de movimento e organizações negras e periféricas em muitas mesas, porque eu acho que teve uma construção importante. Mesmo assim, não são essas pessoas que estão nas salas de negociação, fazendo negociação e pautando o seu debate, a sua exigência, o que tem visão de política pública e o que acha que o país tem que pautar. Eles não estão, eles não acessam e eles não sabem quem são os negociadores brasileiros, porque muitas vezes é inacessível. Os ambientalistas das organizações brancas sabem e têm acesso muito fácil a quem são essas pessoas do Itamaraty e de outros espaços do governo que fazem essa negociação. Então, foi a primeira vez. Esse ano a gente vai estar lá também de novo, mas também numa construção que ouço muito Selma Deodina, que está aqui, falando, que queremos estar nesse espaço de negociação, pautando, mas não só sendo ouvida, mas que isso volte e se torne, de fato, alguma ação concreta, não um documento para ser discutido. Tá bom, né, o fundo de perdas e danos, tá bom, aprovado. Mas a gente discute isso ano que vem, como vai ser aplicado, e como vai ser, quem vai fazer a gestão. A gente acha que não tem muito tempo mais para essa morosidade
sobre política e sobre visão, sobre desenvolvimento, esse envolvimento, como o Nego Bispo fala, de país, assim. E eu, enfim, pensando nesse espaço também de diálogo e ocupação, falei da COP, porque vocês também falaram sobre isso, mas apesar de ser muito difícil, eu acho que tem que voltar, e eu vejo a sociedade civil voltando e ocupando e fazendo de novo um diálogo com o governo, mesmo que seja muito difícil. E é isso, é difícil. Mas a gente sai de um pântano. Primeira vez esse ano que eu estive com alguns companheiros no MMA, a gente entrou com tanta facilidade no MMA que a gente sentou na mesa de reunião e ficou tipo, todo mundo meio se olhando. Aí a secretária chegou e a gente falou, não, é que a gente ainda nem sabe o que vai falar com você, é que a gente está tão chocado de poder entrar nesse prédio, que antes tinha muita segurança, tinha muita gente barrando a gente aqui, que é muito surpreendente. Então, eu acho que é um espaço para se ocupar, e eu acho que isso talvez seja um clichê de falar, mas ocupar, levar propostas e cobrar cotidianamente. Vários brothers em vários ministérios, mas a gente tem que sair, talvez, desse governo para outro governo, com políticas já concretas e ação colocada, e que a população seja ouvida, não só, muito bonitinho que você trouxe aqui, importante, mas a prioridade é outra, sabe assim? Então, e acho que muitos ministérios ainda não têm essa abertura, porque lida muito com planilha e menos com pessoas. Então, acho que isso precisa ocupar esses espaços. Acho que a gente está se encaminhando para o fim, né? Então, já temos ali um aviso já de encerramento. Eu vou passar, enfim, palavra para a Tainá, acho que para Mari, para fazer as suas considerações finais. Acho que a gente vai depois para o almoço, enfim, momento de trocas aí também. Enfim, acho que a gente não fez aqui, né, um espaço. Depois eu fiquei pensando, falei, cara, será que eu corrompo também, né? Eu fiquei tão inspirada pelo Nego Bispo. Será que falo, galera, aqui tem uma pergunta, mas aí eu fiquei meio na dúvida. No final, acho que, enfim, estamos todos juntos aqui, então para a gente seguir trocando mais tarde. No final, agora na segunda parte da tarde, a gente tem mais mesas, mais debates, enfim, incríveis. Então, a gente segue trocando, mas queria passar isso, agradecer muito pelo espaço, pela oportunidade com o Observatório da Branquitude. Acho que foi um espaço de muita qualidade, muita troca aqui, hoje já, e sei que vai seguir sendo assim. E que é isso, assim, acho que a gente não seguir provocando, que é isso, não vamos permitir que eles continuem fechando propositalmente seus olhos para esse debate, né, do racismo ambiental. Nós não aceitamos mais, né, que esse seja um debate lateralizado do debate sobre o clima, assim, né? Então, queria só reforçar, antes de passar para a Tainá e para a Mari, para a gente concluir, que a gente vai estar amanhã às 6 horas no Sindicato dos Comerciários, fazendo uma audiência pública com uma galera que a gente articula aqui na região metropolitana do Rio, que está produzindo tecnologias sociais de sobrevivência a esse racismo ambiental, de enfrentamento, mas que também está construindo políticas públicas a partir das suas agendas locais, como a Tainá fez menção aqui. Então, a gente vai estar lá de 6 às 9 com a galera da Frente Parlamentar por Justiça Climática. Eu queria deixar esse convite, quem quiser chegar, enfim, e participar, isso para a gente seguir construindo esse debate. Temos muita disputa ainda para fazer. É isso, gente. Muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez ao Observatório, a mediação generosa aqui da Larissa, saudar todos os nossos mais novos, mais velhos, na figura de Nego Bispo, que está andando por aí, nossa Lúcia Xavier, que eu olhei lá no cantinho olhando por nós, a bênção, minha mais velha. E quero deixar um combinado da gente manter de forma contínua esse espaço de encontro, de organização, de estratégia para a gente fazer o enfrentamento à injustiça ambiental e climática aqui na cidade do Rio de Janeiro. A gente lançou o nosso fórum climático, onde entra a sociedade civil, obviamente negros e não negros, tem um espaço misto, amplo, para a gente discutir a pauta climática, e
a juventude negociadora está discutindo se a gente vai fazer um fórum de juventude climática, se não faz o fórum, enfim, se a gente vai disputar a pauta climática no fórum de juventude, mas, sem dúvida alguma, acompanhe essa pauta de organização das angústias climáticas, né, que a gente vem promovendo aqui no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente. Convoco também a um termo que acabou virando programa de diálogo junto às nossas casas de axé, aos nossos terreiros e às nossas comunidades tradicionais, que é Cozeuê, Cozerixá. Sem folha, sem mata, não tem orixá. Nós precisamos recompor as nossas tradições e o nosso futuro melhor para todos e todas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Axé, obrigada. Eu queria também... Eu queria também agradecer ao Observatório da Branquitude, a Lari, todo mundo, Tainá, muito bom dividir com você. Uma honra também estar aqui, ser convidada para essa mesa, vou ficar à tarde também para ver meus outros companheiros. E eu queria fazer o jabá do livro, que ele não vai ser vendido, ele está sendo entregue pelo Instituto de Referência Negra Peregum, que é de São Paulo. Eu trouxe alguns. Mas ele está disponível no site de Peregum para baixar e para usar, enfim, ele está lá disponível em PDF, as meninas já baixaram, e que acho que traz uma contribuição de pessoas muito importantes, que são referências e que contribuem com esse debate, e que trazem uma visão fina e sofisticada sobre política pública, que a branquitude não consegue lidar e não está acostumada com propostas de políticas públicas tão sofisticadas, e é por isso que eles produzem a política do deixar morrer. Então, está aqui o jabazinho, eu queria agradecer, muito obrigada.